O melhor cenário de Bleach foi lançado e nós sentimos esse sentimento desde 2023, na época da transformação do Gear 5 do Luffy. Porque entre os três mundos, o céu e a terra, um humano com 3 raças e as esperanças jogadas fora entre as pessoas, mostra que o corpo tem capacidade de aguentar toda essa força. Uma personagem que a gente mais declarava como a mais irritante de todas, mostra uma força descomunal, com um sacrifício que faz qualquer homem barbudo chorar. Porque essa é a Bankai de Ichigo Kurosaki, a mais poderosa de todas. Fica até o final porque você vai entender o que eu tô dizendo. Um poder adequado para alguém nascido de uma fusão de tantas coisas, mostrando que uma união do Getsuga Tensho com o Gran Reiseiro pode ser lançada. Mas pro Yamaha, que é o inimigo mais poderoso que o Ichigo já lutou, não é muita coisa. Um desenvolvimento insano do braço esquerdo de La Morte de Shad, que o braço esquerdo de Ichigo com certeza é o Shad. Mas isso não é uma ameaça normal, é uma ameaça que tem recuperação insana, com o Ren de Iruka com uma vontade incessante de achar Ichigo Kurosaki, e também com uma vontade de tentar ajudar os amigos que estão perto dele. Mas Renji sabe o que tá diante dele e fala pra Iruka seguir em frente até atrás de Ichigo Kurosaki. Mas me desculpem, entre várias lutas aqui o Renji já tá no nível de um capitão que a gente menos esperava. Ishida Uryu tá lutando contra um personagem que tem a chance de ser um novo Yamaha, mas a gente sabe que a capacidade de Ishida não tem chance contra ele. Por isso que pra Jungram isso parece até uma brincadeira de criança. E a declaração é feita como se realmente ele fosse o último dos Quincy's. Pra ele sabe que vai derrubar todas as flashes de Uryu. Só que Uryu não teme. Conseguimos enxergar uma desvantagem sem igual entre o Ichigo e o Yamaha. Só que ele passa esperanças pra todos que estão perto dele, como se fosse um redemoinho de caos sem igual. Mas Ichigo, você tá lutando contra o poder do Rei das Almas, sabe? As próprias palavras de Yamaha, você não pode sequer impedir isso. Uma fraqueza que é iminente diante de Yamaha. Nem Orihime consegue rejeitar esse poder. Uma nuance de filosofia de poder aqui também é feita, porque o poder para proteger os outros é fraco, porque o verdadeiro poder destrói homens e força o mundo a se ajoelhar diante dele, porque se ele quer derrotar o Yamaha, esse é o tipo de poder que ele terá que ter, com uma espada de Quincy fincada, e uma garota com desejo de proteger quem ama, identificando que se ela fosse ao menos mais forte, ela poderia fazer isso. A espada do Rei dos Quincy's leva o Ichigo ao inimaginável, mas o poder de proteger está ali, rejeitando várias vezes, forçando a espada do Rei dos Quincy's ser quebrada, rejeitando por completo a escuridão, mas enquanto você rejeitá-la, enquanto estiver luz, a escuridão chegará atrás de você e apunhalará. Mas o Ichigo não está à mercê de tentar se preocupar com os outros. E mesmo apunhalada, essa garota se levanta para recuperar o seu amado. Isso é todo o poder dela, e o Yamaha se impressiona. Ele fala para continuar mostrando, fazendo da garota um brinquedo. Mas ela continua rejeitando essa escuridão. Diversão é feita, e aqui mostra como um humano pode chegar ao seu limite. A violência sem igual que a gente não viu em nenhum outro anime há muito tempo. Rejeitando tudo o que está acontecendo com ela, em prol do seu propósito. Levantando e levantando, com uma teimosia sem igual rejeitando. Que esse é o seu poder, esse é o seu limite. Será que ela tá fazendo isso tudo pelo Ichigo ou é uma teimosia sem igual? Porque o que adianta fazer isso diante do próprio Rei das Almas? Uma sinfonia de palavras são feitas, se ao menos eu fosse um pouco mais forte. Uma sinfonia de que eu posso superar essa adversidade. Só que Iruka, a personagem que até agora era tratada como coadjuvante, protege Ichigo e Orihime. Essa teimosia é deixada de lado, porque ela veio aqui pra ajudar todo mundo. Se sentindo fraca e inútil, ela ainda recebe o apoio de Ichigo. Está disposta a tratá-la como uma companheira de verdade desde o início. Mas o sentimento de inutilidade não sai. Diante de uma brincadeira que o Ichigo até mesmo arranjou um chifre, os dois constroem mais um pouco de laço, porque eles realmente são bons amigos. Porque por mais que os dois brigam, os dois têm a mesma personalidade de tudo. Essa é a forma deles construir um laço verdadeiro e único. E um agradecimento também é muito bem elaborado aqui, pelo próprio Yamaha. Porque foi a Uruki que desencadeou o despertar dos poderes do Ichigo desde o começo. O despertar de uma pessoa que tem 3 raças dentro de si. Sinfonia da luta começa. Os dois estão prontos pra lutarem juntos. A desvantagem avassaladora de um personagem que tem a capacidade de ter o poder temporário do próprio Rei dos Quincy's mostra que se o Ishida acertar, é por conta do roteiro. Porque o homem que enxerga tudo vai ser contra-atacado pelas costas. E sim, isso não era uma espada, e sim uma flecha pra contra-atacar de trás. Por mais que seja nítido a traição, estamos esperando uma capacidade de Ishida. Em meio às fraquezas, Ichigo também sabe que pode ir com tudo, mas também vemos uma leve desvantagem entre os dois. A confiança de aceitar Aruka como sua verdadeira aliada é lançada, porque ele disse pra ser mais rápido. Só que sem muitos esforços, a gente sabe que o Ichigo não tá lutando contra o Aizen ou qualquer outro personagem que a gente sabe que ele tinha capacidade. Ele está lutando contra um personagem que tem a capacidade de controlar os 3 mundos agora, porque essa é a essência da alma dele, trazendo uma destruição completa. A inutilidade de uma personagem que sabe que tá lidando contra um cara muito poderoso, mas ela não tem a capacidade de lutar contra ele. E novamente as coisas afundadas no coração deles, tremendo, sem forças, não sabe o que fazer, jogando toda a culpa em si própria, porque ela acha que pode ser mais forte. Mas um toque de que deixa comigo é jogado, e um toque de retorne ao nada também é ameaçado, com a explosão mais inconstante de toda essa animação, porque a vida pode retornar ao nada. E esse nada é o que resta, será? Porque a nuance da lua, refletindo a junção de um próprio mundo, mostra que apenas um ser humano com a capacidade de também chegar lá desperta seu maior poder. E qual seria? Bankai. Um círculo fechando diante dos seus olhos, porque sabe que agora vai ser mostrado todo o seu poder. Concorrentes assolados em meio ao seu coração, mas com vontade de vencer, surge
atingir completamente o ápice da humanidade, que é o poder para proteger a todos. Essa é sua Zangetsu, mas a sensação de curvar um certo personagem ainda é lançada contra ele. Poder de proteger é muito mais forte de um poder para se ajoelhar diante dele, porque esse é o poder para proteger a todos. Isso traz uma felicidade, mas ainda é contra a ideologia que o Uchiha vê. Um golpe que faz total diferença na naturalidade de Ichigo demonstra que um atraso é feito, mas ilusões também são precárias. O Rei das Almas não sabe realmente o que ele está enxergando, porque tudo parece uma ilusão, mas o ataque é desfeito novamente. A capacidade de unir o sobrenatural com o humano também é realizada. A escuridão ainda cerca as correntes de uma vida, mas conseguimos ainda enxergar uma luz, porque Ichigo não para. Não sendo mais arremessado no chão, ele mostra a capacidade de que pode lidar com tudo isso sozinho. As ilusões também são realizadas, e nenhum golpe dentro de seu peito também é feito. Isso que é um poder que quase grita que você não precisa de seus amigos. Pela primeira vez conseguimos ver o Uchiha sendo acertado em várias posições. Esses acertos são feitos pela própria escuridão que o Ichigo criou. Um Getsuga Tensho negro com uma posição de luz também ameaçada contra o Rei das Almas. E a lua também tá sempre ao seu lado, porque Getsu ainda significa lua. O sol e a lua também estão em junção, a luz e a escuridão. A personificação de Ichigo, a própria lua também é demonstrada ao lado da própria lua. Ele é um mundo contido em 3 raças diferentes em um segundo só. Você acha que o Rei das Almas vai ser derrotado tão fácil assim? Mostrando que nunca mais vai subestimar o Ichigo. Por mais que Ichigo tenha sido devorado por toda sua força, mesmo assim ele é acertado pelo próprio Rei das Almas. Sim, a pessoa que você ama será a última a ver você nessa situação. E por mais que Ichigo tenha sido abençoado por todos esses poderes, ele vai ter que desaparecer deste mundo. O suficiente de uma personagem que ainda quer proteger mesmo nessa situação é que o elogio é lançado pelo rei, mas ela não tem capacidade de lutar nessa luta, porque ela não tem força pra essa luta. Muito mais difícil pra ela lutar ao lado de Ichigo. Mas que tem uma insuficiência ali, o Ichigo tem que reconhecer que essa é a fraqueza dele agora. Dualidade e proteger ainda é dita, que essa é a fraqueza de Ichigo, do passado até o presente. Porque você luta que será derrotado. Mas por que não tentar uma outra vez? Será que vai fazer alguma diferença com o Rukia Kuchiki tentando se formar em uma Bankai? E o Ichigo se desenvolveu tanto, mas a Rukia continua pra trás. Akano Togame, o gelo que personifica todo o zero dentro de seu corpo. Mais uma vez, a representatividade do Getsuga Tensho é lançado diante dele e da lua. O que acontece quando Orihime não está vendo mais a sua vida? Por quê? Ela perde? Ela demonstra fraqueza? Esse gelo demonstra o quanto que ela ainda tem que ser protegida. Porque se eu ao menos fosse mais forte, eu não sentiria isso. Eu não veria esses amigos que estão na minha frente morrendo dessa forma. Isso é poder. Isso é tolice. Isso é o poder de tentar proteger a todos, mesmo que você não tenha mais nada. A representatividade do poder se ajoelhando diante dele, esse é o poder de verdade. Um poder que você governa tudo. Um poder que proteger não tem absolutamente questão de nada na sua vida. Se ao menos meus poderes fossem muito mais fortes do que eu tenho, será que eu poderia lidar com essa batalha que é tão difícil dentro da minha própria vida? E esse é o sentimento passado por Orihime, coisas que passamos no nosso dia a dia. E um desaparecimento pela poeira também é confirmado. Mas a questão do roteiro aqui também é bem vista. A gente sabe que o Ryu não tem capacidade de lidar com esse personagem tão poderoso assim. Ele sabe muito bem qualquer passo que o Ryu terá que fazer. E por mais que ele use os poderes do Uchiha, ele não tem um plano pra isso. Mas não tendo um plano, ele se torna vulnerável. Essa é a questão, não é? Porque os completos ataques que ele tem também é bem visto. Ele sabe com quem ele tá lidando. E sabe o que acontece quando uma pessoa não tem capacidade mais de proteger aos outros? Sabe o que acontece quando uma pessoa não tem mais o risco de ver as coisas na sua frente? A sua vida é arriscada e esse poder é revelado. Porque não tem mais nada a perder, não é, Orihime? Mas por que eu sou tão fraca? Por que meus poderes são tão insignificantes? Por que desde pequeno eu tenho que passar por isso? Por que minha força nunca é suficiente? Será que eu tenho capacidade de lutar nesta luta? Eu não sei. Mas o sentimento próprio de superar seus limites também é afetado. A gente percebe no ápice da tristeza de um personagem que ele prevê tudo o que tá acontecendo, mas apenas por 3 segundos ele não pode fazer nada. E meros 3 segundos fazem total diferença, porque essa é a oportunidade de acabar com ele. Mas se algum dia meus poderes fossem tão fortes que eu não suportaria tudo sozinha, será que eu envolveria o mundo em uma situação que luta, dor e sofrimento? Será que eu faria com que nada disso tivesse acontecido? A nuance do desespero, a nuance de correr completamente o risco, a nuance de correr o risco e jogar a sua vida fora, porque proteger a todos é o maior poder que existe. E por mais que possa não parecer, esse é o poder de Orihime. Ela cura os outros e protege a todos. Isso mostra que tudo que tá ali na frente pode desaparecer, não só pros outros, mas também pra dificuldade de todos. E será que esse mundo teria a capacidade de suportar tudo isso? O sacrifício é bonito, mas quando mais nada faz sentido em sua própria vida, e até mesmo essa personagem não entende que algo faça sentido, esse sacrifício se torna o sentido dela própria. E sabem que esse sentimento nunca foi jogado fora. Porque isso tudo também é um amor. Porque tudo isso também é um tchau. Porque esse é um tchau de que realmente eu fui necessária. Esse é um tchau de que realmente eu fui
e forte pra aguentar tudo isso sozinha. Porque saiba que eu vou cuidar de tudo isso sozinha. Porque a vida é assim, se esforçar e não lamentar. Porque eu vou viver para defender você. Pessoal, esse foi um episódio que eu fiquei literalmente a noite inteira pensando sobre o que trazer. Eu não queria simplesmente trazer uma junção de acontecimentos sobre o fato do episódio. E sim, às vezes trazer uma opinião do que eu vi, do que realmente, não o que eu senti, mas do que todo mundo sentiu também. E esse foi um modelo diferente. E caso vocês tenham gostado, curte e me siga para mais episódios parecidos.